Seguindo em frente com o Kitzur Shulchan Aruch nas Alachot de Erev Yom Kippur, fala o Kitzur Shulchan Aruch Hayudalef, לאחר תפילת המנחה נוהגים להלקות, ואף על פי שאין מלקות אלא מלקות ממש, מכל מקום, מתוך כך ישים אל ליבו לשוב מעבירות שבידו. O Beit Din, quando ele era formado por um Beit Din de antigamente, que eles tinham a força de castigar as pessoas que faziam averot, às vezes eles matavam, às vezes eles davam malkot, dependendo do tipo de averá. Um dos castigos que eles davam é chamado de malkot, chibatadas. Pela Torá, a pessoa que transgrediu alguns tipos de averot, lavim, ele deve receber 39 chibatadas. Até 39, dependendo quanto a pessoa consegue aguentar. Alguém que se baterem nele mais que 5, 6, 7 vezes, ele vai acabar desmaiando e morrendo, ele recebia menos, de acordo com o que ele aguenta, no máximo 39. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, que embora hoje em dia a gente não tenha essa força para castigar dessa forma, se costuma fazer uma representação disso logo depois da Tefilá de Mincha, para que a pessoa lembre desse castigo que tinha no Beit Din. Através disso a pessoa vai colocar no coração dele o que ele fez de errado, relembrar as averot que ele fez, e vai acabar fazendo tchuvá, lembrando de que castigo ele deveria ter recebido por causa disso. A meta aqui não é realmente fazer as chibatadas como na época do Beit Din, em que a pessoa realmente machucava ele sofria por causa disso, é só fazer uma pequena representação. ויש לקח רצועה של עגל, אף על פי שאינה רחבה טפח. E deve-se pegar um chicote, algo feito de couro de egel, de bezerro, mesmo que não tenha a largura de um tefach, como era na época do Beit Din, algo que seja mais próximo do original. הנלקה מוטה ושוחל ברכיו, פניו לצפון ואחוריו לדרום. Aquele que está recebendo as malcot, ele deve ficar rebaixado de joelhos, preferencialmente, com o rosto virado para o norte e as costas para o sul, como os animais que eram feitos neles no Beit HaMikdash, assim eles ficavam. ונוהגים לומר וידויים בשעת שלוקה. Se costuma falar o vidui durante as malkot, a pessoa que está sentada, está abaixada, recebendo as malkot, ele fala o vidui. והמלכה אומר, והוא רחום 3 פעמים שהם 39 תיבות כנגד 39 malkot, e aquele que está batendo na pessoa, de novo, aqui é uma representação, não é para bater a ponto de machucar, é só para relembrar o que o Beit Din tinha, a força que o Beit Din tinha. Ele fala o pasuk, והוא רחום מכפר עוון, etc., 3 vezes, porque cada um desses psukim ele tem 13 palavras, vezes 3, dá um total de 39 palavras, representando as 39 malkot que tinham no Beit Din. Próximo ao anoitecer, quando está perto da hora do jejum, se come uma seudá chamada seudat mavseket, a seudá que pausa, que separa entre antes de Yom Kippur e depois de Yom Kippur. A última refeição a ser feita antes do começo do jejum. ונוהגים לטפול פרוסת המוציא בדבש כמו בראש השנה. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, o costume de alguns de colocar, quando se mergulha o pão, não somente no sal, se mergulha o pão, se mergulha ele também no dvash, no mel, como se faz em Rosh Hashanah. Vem lechol dvarim shem kalim leitakel, kegon basar of, só deve-se comer coisas que a digestão é fácil, para que a pessoa não fique sofrendo e sentindo mal com azia e má digestão durante o dia de Yom Kippur. Venogim shen ochlim dagim beseudazo, não se come peixe nessa seudá, para que a pessoa não acabe engasgando com um espinho e acabe perdendo a oportunidade de fazer a Tefilá de Yom Kippur, por isso não se come peixe. Não se deve comer coisas que deixam a pessoa agitada demais, porque isso pode acabar atrapalhando ele durante o jejum. וצריך להיזהר מאוד להוסיף מחול על קודש, דהיינו שיפסיק מלאכול מן עוד יום קצת קודם בין השמשות. Aqui temos uma mitzvah especial de leosif michol al kodesh, que embora Yom Kippur ele comece somente a partir de Ben Hashmashot, a partir do momento em que tem o pôr do sol, deve-se começar o jejum e começar Yom Tov um pouquinho antes, alguns minutos antes, pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, alguns minutos antes do começo do próprio Yom Kippur, antes do próprio pôr do sol, Leosif Michol al Kodesh, pegar um pouquinho do dia de Chol e colocar nele Kedushá, fazer com que ele já seja o começo de Yom Kippur. וזזים מקדימים להפסיק כמו שעה קודם הלילה, tem que faça isso 1 hora antes do pôr do sol, cada um de acordo com o quanto ele aguenta, o quanto ele vai conseguir, mas que seja pelo menos alguns minutos antes do começo real de Yom Kippur. ואם יפסיק מלאכול ביום הגדול ודעתו לאכול לשתות אחר כך, צריך שיתנה קודם ברכת המזון ויאמר בפירוש, או לכל הפחות יראה בליבו שאינו מקבל אליו עדיין את התענית. Caso a pessoa tenha acabado a Seudat Mafseket muito tempo antes. Por exemplo, ele começou a fazer a Seudat Mafseket 1
hora antes de Yom Kippur, 1 hora antes do começo do jejum, e depois de meia hora ele terminou, acabou de comer. E ele não quer começar o jejum ainda, mas ele vai fazer Birkat Hamazon pela seudá que ele está fazendo. Então, já que Seudat Mafseket é a última seudá antes do começo do jejum, ele vai fazer Birkat Hamazon, a priori, no original, no momento em que ele faz o Birkat Hamazon, ele tem que começar a jejuar. Caso ele queira comer alguma coisa ainda ou beber alguma coisa ainda, que não tem problema, ele deve condicionar, preferivelmente falando, mas se não, pelo menos pensando de que ele vai fazer o Birkat Hamazon, mas ele ainda não está recebendo sobre si o jejum, ele ainda vai comer ou beber alguma coisa. E aí, mesmo depois do Birkat Hamazon, ele vai poder comer ou beber enquanto não tiver realmente no momento do jejum de Tisha B'Av. Caso a pessoa não fez isso, assim que ele faz o Birkat Hamazon de Seudat Mafseket, se começa o jejum. הלכה י"ג, המנהג בהיות אלו שאין מטמינים בערב יום הכיפורים לצורך מוצאי יום הכיפורים כדרך שמטמינים בערב שבת לשבת, משום דאבה כמכין מיום הכיפורים לחול, וגם משום דמיחזי כרב תנותא. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, que a verdade é que isso daqui é uma discussão entre o Shulchan Aruch e o Uremá, se a pessoa pode preparar uma comida Erev Yom Kippur. Antigamente eles não tinham forno, eles não tinham como esquentar a comida logo depois de Yom Kippur, levava muito tempo para acender o fogo, para esquentar, então eles ferviam muito, eles esquentavam muito a comida antes do começo de Yom Kippur, assim também faziam no Shabbat, mas no caso aqui Yom Kippur eles mantinham a comida muito, muito quente Erev Yom Kippur e colocavam isso dentro da areia, dentro da terra, em algum lugar que mantém o calor, que preserva o calor, para que quando chegar Motzei Yom Kippurim, a comida esteja ainda um pouquinho quente. Então, o Shulchan Aruch traz que é permitido fazer isso, é permitido Erev Yom Kippur preparar uma comida, esquentar, ferver ela bastante, colocar ela num lugar onde vai manter o calor, para quando chegar Motzei Yom Kippur poder comer a comida um pouquinho quente. E o Uremá traz, assim traz o Kitzur Shulchan Aruch, que não se deve fazer isso, porque se a pessoa faz isso, parece que ele está preparando o Yom Kippur para comer logo depois de Yom Kippur, parece que ele está preparando a comida num dia Kadosh, no dia de Yom Kippur, para comer ela no dia seguinte, assim que acabar Yom Kippur, e também parece algo chamado aqui de Rav Tanuta, parece que ele quer comer, ele precisa estar com a comida pronta assim que acabar Yom Kippur. Então o Kitzur Shulchan Aruch traz, assim, baseado no Uremá, que não se costuma fazer isso com relação a Yom Kippur, a comida de Motzei Yom Kippur deve ser preparada logo depois. Hoje em dia que a gente tem geladeira, não tem problema nenhum deixar a comida pronta, Motzei Yom Kippur esquentar ela. Aqui está se tratando de alguém que já esquenta a comida antes de Yom Kippur, para assim que acabar o Hag, assim que acabar o dia já poder comer. Isso daqui traz o Kitzur Shulchan Aruch, que o costume ashkenazi é não fazer. Alecha Dalet, Ktiv likdosh Hashem mechubad vedarshinan zei Yom Kippurim, shin bo achila ushtia, mitzvah lechabdo biksut nekia uvenerot. Está escrito um passuco Likdosh Hashem Mechubad Vechvidato Tzadrecha Vechulei. Esse dia, existe um dia que ele é Kadosh, ele deve ser Mechubad, ele deve ser louvado, honrado. E Hazal falam que esse é o dia de Yom Kippur, que por um lado a gente não tem comida e bebida no Shabbat, a gente honra o Shabbat com boas comidas, boas bebidas. No Yom Kippur que não tem isso, deve se focar principalmente em Ksut Nekiah, em uma roupa bonita, uma roupa limpa, uma roupa como se deve, o Venerot e velas. Devem ser acesas velas, lichvod, esse dia, velas acesas dentro da casa, iluminam a casa, isso traz kavod para aquele dia. לכן מציעים גם בבית הכנסת מצות נאות מרבים בנרות, שנקראו כבוד, שנאמר באורים כבדו השם, ותרגבינם בפנסיה יקרו השם. Por isso se costuma no Beit HaKnesset se colocar toalhas bonitas, toalhas brancas, toalhas novas e limpas e bonitas, e também colocar várias e várias velas para iluminar o Beit HaKnesset, que é a vela chamada no passuco de Kavod. קודם בין השמשות פורסים מפות על שולחנות, מדליקים נרות בבית כמו בערב שבת. קודם, antes de בין השמשות, antes de começar o dia de Yom Kippur, se costuma realmente colocar toalha na mesa, igual no Shabbat se coloca toalha na mesa, se acende velas, assim também em Yom Kippur, mesmo que a pessoa não vai sentar e comer, mas quando você tem a mesa da sala, que ela está bonita, ela está com uma mesa, ela está posta, não precisa colocar pratos, obviamente, mas pelo menos tem uma toalha branca, uma toalha bonita, que não é igual durante a semana, isso daqui, mechabed do dia, igual se faz ערב שבת. ויש להדליק נר בחדר שאשתו שוכבת שם, כדי שלא לבוא לידי תשמיש. dos issurim de Yom Kippur é relações, por isso existem dois costumes. Tem quem costuma não acender vela nenhuma, deixar o quarto completamente escuro, para que o marido não veja a esposa e não tenha vontade de ter relações, e tem quem diz para não, pelo contrário, deve-se acender uma luz, deve-se acender vela dentro do quarto, porque é proibido ter relações com a luz acesa, então aqui também
Isso vai evitar com que aconteça. Tem dois costumes, cada um de acordo com o costume dele. O mevarchim ala nerot leadlik ner shel Yom Kippurim. Se acende velas normal, como se acende velas em Shabbat, em Hagim, assim também Yom Kippur. Se acende velas esse dia, se vai brachar leadlik ner shel Yom Kippurim. Vem Shabbat, mevarchim leadlik ner shel Shabbat ve shel Yom Kippurim. Caso caia Yom Kippur, caia em Shabbat, então vai se acender as mesmas velas, tanto para Shabbat quanto para Yom Kippur. E aí na brachá em si se fala ner shel Shabbat ve shel Yom Kippurim, mas caso realmente seja somente Yom Kippur, se faz a brachá ladlik ner shel Yom Kippurim.